Olá a todos do Hematolog, sou Juliana Dallagnol, médica hematologista, e estou aqui com meu colega, também hematologista, Dr. Fábio Pires, para a gente falar um pouquinho sobre leucemia linfoblástica aguda. Como falar dessa doença e não falar da revolução que aconteceu depois que a gente começou a associar a famosa imunoterapia e os primeiros dados de blinatumomab, que saíram nos casos de doenças refratárias recaídas. Fábio, comenta um pouquinho desse trabalho e como foi viver isso em tempo real aí na hematologia. Claro, Ju, claro. Eu acho que o blinatumomab é como o primeiro anticorpo biespecífico que foi desenvolvido na hematologia. Ele tem sido, na verdade, uma grande revolução, assim, se a gente parar para pensar, por vários motivos. Motivo 1, ele é uma terapia que funciona para doença residual. Então você pensa, eu estou tratando um paciente com LLA, eu faço ciclos de quimioterapia, aí vou reavaliar a doença residual mínima ou mensurável, se você preferir. E aí vejo que ele está com doença residual mensurável positiva. O que isso vai ser um sinal para mim? Se você estiver lidando com um paciente adulto, o que você vai pensar é, esse é um cara que talvez eu devesse considerar um transplante de medula óssea. Ou, se você está fazendo a estratificação de risco, você vai considerar esse um paciente de mais alto risco. Só que a pergunta é, adianta você aumentar a dose de quimioterapia para esses pacientes? E segunda pergunta, se eu mandar um paciente desses para transplante de medula óssea, em primeira remissão, mas com DRM positiva, ele vai ter um resultado pior ou melhor? Então, vários pontos aí importantes. Número 1, parece, do que a gente tem de literatura, que não adianta a gente ficar fazendo muita químio a mais para o paciente. Você pode até conseguir, eventualmente, negativar essa doença só com quimioterapia. Mas o que a DRM positiva sinaliza é assim, tem um clone de células que são pouco sensíveis à química que você deu até o momento. Nesse cenário, é melhor você transplantar o paciente em primeira remissão do que você virar e seguir só com a quimioterapia. Só que, olhando para pacientes que vão fazer transplante de medula óssea, se ele entra no transplante com DRM positiva, ele vai pior do que se ele entra com DRM negativa. Então, como que vem nesse cenário o blinatumomab? Ele vem como algo para agir de maneira ortogonal, ele age de uma forma completamente diferente da quimioterapia, permitindo que você consiga negativar o DRM e mandar o paciente para o transplante em remissão com DRM negativa. Então, hoje, 2024, se eu estou tratando um paciente com LLA, em primo tratamento, faço as químios, depois da consolidação, avalio o DRM, ele está positivo ainda, o que eu vou pensar? Esse paciente eu vou ter que fazer blina, número 1. Número 2, esse paciente eu vou mandar ele para um transplante de medula óssea, possivelmente em remissão com DRM negativo. Tem sido essa a minha estratégia que tem norteado os casos de LLA que eu trato. Agora, depois desses primeiros estudos, que foi o estudo BLAST, que mostrou a eficácia do blina para tratar DRM, veio o estudo Tower, que mostrou que o blina, ele é também eficaz para tratar quando você está lidando com DRM, com LLA, não com DRM mínima, mas com DRM máxima, quando você está com doença sem atividade, um monte de blastos. Ele também funciona nesse cenário, porém, ele vai ter dois poréns, ele vai ser um pouco mais tóxico e a taxa de resposta, como era de se esperar, vai ser bem menor. Então, a taxa de resposta é na casa dos 40%. Quando você está falando de usar ele para DRM, a taxa de resposta é próxima a 80%. E veio também um outro estudo que foi feito, outros estudos que foram feitos aí em cenários distintos. O primeiro estudo que eu vou falar é um estudo randomizado que comparou blina com quimio de consolidação em pacientes com LLA pediátrica que tinha recidivado. Então, eles pegavam pacientes com recidiva em LLA pediátricos, recidiva de alto risco, eles randomizavam o paciente a fazer 3 ciclos de químio ou 2 ciclos de químio e um ciclo de blina. E esses pacientes que faziam 2 químios e uma blina foram melhor do que aqueles que faziam 3 blinas. Esse foi um dos primeiros trabalhos randomizados mostrando um benefício de blina num cenário de consolidação. E aí vem um outro estudo que foi apresentado no WESH 2022, o estudo WICOG 2993, que ele mostrou tudo, virou nossa cabeça de ponta para baixo, porque ele mostrou
que para pacientes com DRM negativa, ou seja, mesmo para aqueles pacientes que não têm doença residual positiva, você usar blina na consolidação é melhor do que você ficar fazendo quimioterapia. Então, aquilo que eu falei para vocês no começo agora é como eu faço hoje, mas como que eu acho que a gente vai fazer daqui a um tempo? Futuro. Vai ser quimioterapia de indução ou uma outra coisa que a gente vai abordar em seguida, um outro anticorpo, seguido de blinatumomab de consolidação, com alguns casos, a depender de perfil genético e resposta de DRM, encaminhados para transplante após o blinatumomab. Esse aqui é o vislumbro que vai ser o tratamento da LLA no futuro para os pacientes, para todos os pacientes adultos, pelo menos. Pediátrico aí é um pouquinho diferente, talvez. Legal. E alguma coisa diferente nos Philadelphia Like? Algum insight para esses pacientes? Não nos Philadelphia, no Philadelphia Like. No Philadelphia Like. Acho que Philadelphia Like a gente está aprendendo muita coisa. Primeiro é importante a gente lembrar o que é o Philadelphia Like. O Philadelphia Like é um subtipo específico de LLA que tem um perfil de expressão gênica que é semelhante a LLA Philadelphia positivo. Esses pacientes, eles foram identificados primeiramente em estudos, a maioria deles conduzidos inicialmente no St. Jude's, lá nos Estados Unidos, e depois fizeram outros estudos, mas a base da identificação do Philadelphia Like não é a presença de uma alteração genética específica, mas sim um perfil de expressão gênica, ou seja, algo que você precisa ter um sequenciamento de RNA para encontrar. Sabendo disso, quando a gente vai olhar qual o perfil de alteração genética que esses pacientes têm, é principalmente mutação do JAK2, hiperexpressão do CRLF2, ou fusões, translocações envolvendo o CRLF2, outras fusões envolvendo o ABL, alterações do gene receptor da eritropoetina. Tem uma gama de alterações distintas que acometem quinases, receptores de quinase, receptores de interleucinas nos pacientes com LLA Philadelphia Like. E aí fica o questionamento. Será que esses pacientes que têm essas alterações genéticas diversas se beneficiam de uso de inibidores de tirosina quinase da mesma forma que a LLA Philadelphia positiva clássica se beneficiou do uso de imatinib, DAS, etc.? Então essa questão está em aberto ainda. A gente está sendo isso muito estudado, existem, se você buscar na literatura, você vai encontrar aqui 2 pacientes com a fusão XYZ que trataram com medicamento tal e responderam muito bem. Mas ainda não é algo que está muito robusto. O que parece, olhando a literatura, é que parece que para fusões ABL-like, um PDGFR, um ABL1, um ABL2, parece que você usar o inibidor de tirosina quinase vai bem. Uhum. Pelo menos dos poucos casos que eu li publicados, é claro que pode ter um viés aí, respondem bem. Para fusões, alterações do JAK2, o uso do inibidor de JAK2 isoladamente não tem se mostrado assim muito animador, eu diria, nos resultados. Talvez a gente tenha que pensar em outra estratégia. E também tem um problema que a gente discutiu até em outro podcast, a questão do Philadelphia Like, que é você identificar esse paciente, que isso acaba sendo... Você precisa, idealmente, de exames genéticos amplos e que isso é difícil a gente ter isso na prática clínica. Mas talvez nesse cenário ongoing aí do futuro... Até um trabalho do grupo europeu, eles mostram exatamente sobre essa questão desses pacientes precisarem muitas vezes não conseguirem entrar em remissão com respostas profundas, com os esquemas clássicos baseados em protocolo pediátrico, e aí a imunoterapia com blinatumomab seria importante para esses pacientes. Então, talvez, assim, fazendo um vislumbre do futuro, seria um grupo que eu acho que a imunoterapia, o blina de manutenção talvez viesse primeiro, baseado um pouco em algoritmos genéticos e de estratificação para esses pacientes. Sim, acho que o blina ele vai ter um papel importante em praticamente todos os subtipos de LLA, tirando, claro, a LLA-T, mas todos os tipos de LLA-B, eu acho que o blinatumomab ele tem um papel super importante, ainda mais se ele não está respondendo bem ao tratamento que é mais comum nas Philadelphia Likes. E aí tem um outro grupo que não é genético, mas é um grupo de extrema importância para a gente falar de leucemia linfoblástica aguda, são os idosos, né? Então, a gente sabe que os desfechos não são bons, muitas vezes porque o paciente não tolera a quimioterapia intensiva, e aí a gente agora tem novas armas para poder tratar esses pacientes. Então, o que você traz aí um pouquinho de insights sobre... Não, acho que assim, nos idosos, acho que a gente pode citar grandes estudos que foram conduzidos pelo grupo do MD Anderson, utilizando uma combinação de quimioterapia com doses reduzidas, o protocolo que eles chamam mini-CVD, que é basicamente o hipercivade, mas sem antraciclina, com doses reduzidas de ciclofosfamida e corticoide, mas usando isso combinado a
Outra grande imunoterapia que a gente tem disponível para LLA, quando eu falo imunoterapia, estou excluindo aqui o CAR-T, falando de droga, de medicamento, que é o inotuzumab. O inotuzumab é um anticorpo humanizado ligado à caliquemicina, que é uma droga quimioterápica potente, e ele é um anti-CD22. O inotuzumab, o primeiro estudo que mostrou o benefício dele foi o estudo randomizado para pacientes com LLA recidivada ou refratária, comparado com quimioterapia intensiva. Ele foi superior em termos de sobrevida e superior em termos de taxa de resposta. E aí o Hermes de Anderson começou a estudar inotuzumab combinado com quimioterapia para pacientes com LLA mais idosos, tanto no cenário de primo tratamento como no cenário de resgate, mostrando uma alta taxa de eficácia e indicando que talvez o caminho fosse a gente utilizar para o paciente idoso o mínimo de quimioterapia possível e associado à imunoterapia. E aí veio um trabalho alemão, aliás, a gente estava até vendo, né, ele saiu quentinho do forno, tá no JCO do mês passado. Ele foi publicado pelo grupo alemão, que eles pegaram pacientes com mais de 55 anos de idade. Não estou falando que esses pacientes são velhos, estou falando só que eles têm menos tolerância à quimioterapia intensiva. E analisou apenas inotuzumab para tratar esses pacientes. E a taxa de resposta foi de 100%, ou seja, todo mundo respondeu. E a sobrevida livre de eventos em 3 anos foi de 55% e em 1 ano foi de 80%. Então, o que a gente vê com isso? Que imunoterapia com inotuzumab, isoladamente ou combinado com um pouco de quimioterapia, pode levar a excelentes taxas de resposta num paciente com LLA idoso mais frágil. E aí fica até o questionamento, será que eu também não poderia utilizar isso em outros pacientes mais jovens? Talvez pensar aqui um protocolo ousado. Para todo mundo com LLA, eu faço um primeiro ciclo de inotuzumab, faço um debulking da doença. Dou um ciclo de consolidação com quimioterapia, um ciclo de blinatumomab, e aí eu decido para transplante ou não com base em doença residual. Então é algo que eu acho que no futuro estratégias assim vão ser desenvolvidas, estudadas, mas pelo momento é importante a gente ter esse conceito de que o INO pode ser uma ferramenta importante. Ainda a aprovação dele no nosso país é apenas para pacientes com doença recidivada ou refratária, então o estudo que eu estou falando para vocês é off-label, mas eu acho que se você está lidando com um paciente mais frágil, deve se considerar inotuzumab, sim. Perfeito. Eu acho, então, assim, só para a gente fazer um review do que a gente falou, hoje o que a gente tem aprovação para prescrever blinatumomab, a gente vai prescrever no cenário de uma doença residual mínima positiva, paciente, pode ser como ponte para transplante, né? Ou se o paciente não for elegível, você pode pensar em continuar fazendo, né? O tratamento. Você também pode fazer como resgate para um paciente recidivado ou refratário. E você também tem o inotuzumab hoje somente aprovado para o cenário do paciente recidivado ou refratário, né? Isso a gente não está falando de CAR-T, até porque o nosso foco é pacientes adultos aqui. Mas tem com certeza novas opções e novas combinações que vão melhorar os desfechos desses pacientes. E o transplante em primeira remissão, que era uma regra praticamente para quase todos os pacientes há um tempo atrás, paciente adulto com LLA, quase que 100% ia para transplante, agora está sendo cada vez mais individualizado conforme o que a gente tem de estratificação e segmento desse paciente e a disponibilidade do recurso às novas drogas. Eu acho que é isso mesmo. Acho que isso a gente consegue fazer um bom overview das principais novidades de medicamentos em LLA-B. Eu espero que no futuro a gente tenha novas opções para LLA-T também disponíveis, coisas que melhorem mais o tratamento, mas eu acho que por enquanto é isso. Quem sabe no ano que vem a gente faz um podcast diferente, falando de novos usos desses medicamentos. Ia ser bom, né? Então, obrigada e até o próximo videocast do Hematolog. Obrigada, Fábio. Um abraço, obrigado. Tchau, tchau.